Olá a todas, sejam bem-vindas a mais uma aula virtual. Vamos só fazer aqui alguns testes de som, estão-me a ouvir corretamente? Ótimo, ainda bem que estamos todas a ouvir bem. Eu vou tentar, como de costume, falar pausadamente, exatamente porque isto é uma aula transmitida através da internet e, como sabem, dependendo da zona onde estão ou da ligação do vosso sinal, podem haver imensos cortes, está bem? Ou podem estar a ouvir com atraso aquilo que eu estou a dizer, portanto eu vou tentar falar com calma e vou fazendo algumas pausas para que possam, mesmo que percam alguma coisa, acompanhar o desenvolvimento da conversa, ok? Portanto, aqui para quem está a aceder pela primeira vez, temos então as instruções da aula virtual, que é muito simples. Basicamente, vocês têm aqui esta caixa de chat do vosso lado esquerdo, que podem usar para ir colocando questões relacionadas com o conteúdo que estamos a apresentar aqui hoje. À medida que vamos evoluindo então na aula, pode ser pertinente responder essas questões, ou se forem questões extra, deixamos então para o final para responder, está bem? Vamos então iniciar a nossa aula? Então, se pudéssemos dar uma definição à maquilhagem, iríamos considerar que a maquilhagem é uma obra de arte usada como uma forma de expressão, muitas das vezes da maior parte dos artistas ou dos maquilhadores, que conjuga inúmeras coisas, como as formas, as cores e as luzes. Vocês concordam com esta afirmação, que a maquilhagem é uma obra de arte usada como forma de expressão e que conjuga formas, cores e luzes? Concordam com esta afirmação? Ok. E a maquilhagem é um tema que todas gostam e pretendem desenvolver em termos profissionais, ou há alguém que não aprecie muito a maquilhagem? Toda a gente adora maquilhagem, não é? É difícil não se gostar. Obviamente que há umas que podem aprofundar depois mais o tema, outras menos. É mesmo uma questão de gosto, ou podem-se depois especializar também. Uma das coisas que nós esteticistas somos muito procuradas é para a maquilhagem de noivas, por exemplo, para as maquilhagens das pessoas quando têm um jantar ou que têm uma festa e elas próprias não têm os conhecimentos e gostam e têm um evento diferente. Eu lembro, agora que passamos esta fase do Natal, as pessoas procuram-nos imenso para os jantares de Natal das empresas e gostam sempre de ir arranjadas de maneira diferente. É sempre uma altura que nós podemos divulgar este nosso serviço, mesmo não estando a cobrar logo um valor muito elevado, exatamente para darmos a conhecer o nosso trabalho e depois para fidelizarmos assim a nossa cliente depois também, antes de precisar ou quando achar que vai precisar, vai se recordar de nós e achar que até nem temos um preço muito elevado e que compensa ir fazer uma maquilhagem, porque efetivamente uma maquilhagem bem feita, como vocês sabem, vai fazer então toda a diferença. Então, vamos falar um bocadinho da importância na maquilhagem. Como vocês sabem, a maquilhagem nos dias de hoje não é só usada como vaidade na maior parte das vezes. É usada tanto para aumentar a autoestima das pessoas. Imagino que a pessoa tem tendência a ter umas olheiras gigantes. Obviamente, se não usar uma maquilhagem, um corretor de olheiras, vai se sentir sempre com um aspecto doente ou cansado e as pessoas vão estar sempre a perguntar. Portanto, se a pessoa usar a maquilhagem no sentido de se sentir melhor, estamos aqui também a potenciar um aumento da autoestima da própria pessoa. Obviamente, como diz aqui, não é só utilizado em dias de festa e tem uma importância diária. Esta importância, não sendo só na autoestima e para a pessoa se sentir bem, vocês sabem que a maquilhagem é importante também em muitas situações. Quais é que vocês consideram que são as situações que a maquilhagem não é opcional, mas sim obrigatória? Não sei se me faço explicar, seja em termos de profissões, onde é que vocês acham que a maquilhagem não é só
não pode ser encarada só como um embelezamento, mas é quase uma obrigatoriedade dessas pessoas usarem maquilhagem. Quais é que acham que que podem ser essas situações ou profissões? A Rejane indica aqui em algumas situações profissionais, a Raquel também, em algumas profissões, mas quais serão essas profissões? Claro que existem inúmeras, mas podemos apontar aqui algumas. A Wanda Bonfim indica aqui numa entrevista. Sim, efetivamente, numa entrevista é importante termos como maquilhagem com aspecto saudável. O atendimento ao público, como por exemplo aqui num banco, é indispensável que a pessoa tenha um aspecto de cuidado. Exatamente. Lojas de roupa. Ok? Mais situações. Pronto. Na indústria da alimentação, tudo o que seja maquilhagem e unhas é sempre diferente. Tem que se ver com as regras do próprio espaço. Há espaços que pode ter apenas um aspecto saudável e ter apenas uma máscara de pestanas e um gloss e está com uma boa aparência. E noutros que não permitem qualquer uso nem de verniz nem de cosmética. Claro, a nossa área é fundamental. Eu falo aqui de duas profissões ou duas situações em que a maquilhagem é fundamental e são elas, por exemplo, um trabalho de modelo. Não há modelo que fotografe o desfile sem o uso da maquilhagem, aí não é opcional, é mesmo obrigatório e faz parte de todo o repertório, seja em termos da fotografia, seja em termos. Dê-me só um segundo, por favor. Ok, estão-me a ouvir bem novamente? Ok, muito bem. Como eu vos estava a dizer, na profissão dos modelos é essencial este uso da maquilhagem, ou seja, isto não é obrigatório, é mesmo essencial, não há modelo que fotografe sem maquilhagem, nem que desfile sem maquilhagem. E também um muito importante que vocês não referiram, curiosamente, na televisão. Não há ninguém que entre em televisão, num estúdio de televisão, sem ser maquilhado. E a maquilhagem num estúdio de televisão é fundamental e essencial também. Muitas das vezes é usada essencialmente para comatar os brilhos da pele. Mesmo os homens são todos eles maquilhados antes de entrarem num estúdio de televisão. Não sei se vocês sabiam ou se tinham conhecimento desta situação, mas a maquilhagem em televisão é mesmo essencial, fundamental mesmo. Ok, então estamos a conseguir pôr a maquilhagem num patamar mais abrangente do que aquilo que nós conhecíamos até então, certo? Ou seja, não vamos olhar para a maquilhagem só como um riscozinho, um rímel, uma máscara de pestanas que pomos e um gloss. Vamos olhar para a maquilhagem num sentido muito mais abrangente da questão, no sentido em que há pessoas que usam por causa do trabalho, para trabalhar obrigatoriamente. Há pessoas que usam como um aumento da autoestima para se valorizarem em termos pessoais. E há pessoas que usam apenas por embelezamento porque gostam. Isto também não há aqui absolutamente nada de errado com isto. Ok? Estamos só aqui a dissecar a maquilhagem, a ver que todas as áreas onde ela poderá ser utilizada, está bem? Para termos aqui também um pensamento abrangente sobre este tema. Obviamente que a maquilhagem não é propriamente uma tarefa que se aprenda de um dia para o outro, é uma tarefa subtil, mas complexa ao mesmo tempo, que nos permite, obviamente, caprichos em termos das cores, em termos da conjugação de várias funcionalidades da maquilhagem e várias técnicas que vocês vão aprendendo, mas também devemos respeitar, obviamente, algumas regras, sejam elas a cor dos olhos, o formato do rosto, o formato da boca. Ou seja, parece uma coisa muito simples, mas na verdade é complexa e pode ser estudada em profundidade, pode ser desenvolvida em profundidade com uma maquilhagem muito elaborada. Tanto pode ser uma maquilhagem muito vistosa como muito simples. O facto de ser uma maquilhagem muito discreta não significa com isso que seja uma maquilhagem muito simples de executar. Não sei se me faço entender.
Portanto, a maquilhagem, qual é que é o seu principal objetivo? A maquilhagem deve ter como principal objetivo a valorização do rosto, uma vez que o seu objetivo maior é sempre dar um aspecto natural, saudável e luminoso. Este será o objetivo base, digamos assim, de qualquer maquilhagem que estejamos a fazer, independentemente se estamos a falar numa maquilhagem do dia a dia, numa maquilhagem de noivas ou numa maquilhagem de noite. A maquilhagem tem que ter sempre o intuito de valorizar a pessoa, valorizar o rosto da pessoa e não prejudicar. Portanto, se estivermos a fazer uma forma de prejudicar ou não valorizar, às vezes não pode não ser com esse intuito, ou se estivermos a usar uma sombra desadequada para a cor dos olhos, ou uma aplicação da sombra que está a fazer o olhar com um olhar descaído em vez de um olhar ascendente, isto vai estar a ser uma desvalorização do rosto. Ok? Isto faz-vos sentido? Vocês estão a acompanhar tudo aquilo que eu estou a dizer? Se tiverem alguma dúvida, podem ir escrevendo aqui na caixa de chat, está bem? Às vezes pode falar um bocadinho rápido e vocês não estarem a perceber. Se houver alguma situação, vão dizendo, está bem? Portanto, voltaremos então aqui a este tema, que a maquilhagem é utilizada com o objetivo de realçar os pontos fortes de cada pessoa e vamos disfarçar os menos fortes, criando desta forma uma harmonia em todo o rosto, não é? Neste caso aqui, nesta imagem, é muito curiosa esta imagem que nós temos aqui. Portanto, nós temos uma modelo que tem uns olhos lindíssimos, tem uma boca lindíssima, mas tem uns dentes ali com um certo espaçamento, que hoje em dia, em termos de moda, até é considerado fashion. Mas pronto. O que é que vocês acham desta maquilhagem? Acham que esta maquilhagem está de acordo com aquilo que está aqui escrito? Ou seja, que estamos a realçar os pontos fortes e estamos a disfarçar os menos fortes? Não. Vocês consideram que não? E agora eu vou responder assim: depende. Depende do que é que nós aqui queremos valorizar. Imaginem, exatamente, isto aqui, obviamente, estamos a destacar os lábios e eles querem fazer uma publicidade qualquer aos lábios ou uma pasta dos dentes, por exemplo, porque este. Peço desculpa. Este espaçamento, hoje em dia, em termos dos dentes, eu olhando também não consideraria o ponto a valorizar. Valorizaria os olhos e disfarçaria a zona dos lábios. Mas, se eles considerarem que os lábios são a zona de destaque em termos publicitários, é normal que eles tivessem feito esta situação porque era o ponto onde eles queriam chamar a atenção. Mas em termos de valorização, se entrasse uma pessoa assim no nosso gabinete, eu iria por optar exatamente como vocês estão a dizer, iríamos focar-nos, se calhar, num destaque mais para os olhos e menos para os lábios, embora ela tenha um contorno dos lábios muito bonito. Ok. Vamos falar então nas sobrancelhas. E vocês perguntam, então, mas as sobrancelhas, estamos a falar de maquilhagem, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? As sobrancelhas fazem toda a diferença numa maquilhagem. E vocês vão ver ao longo, e quanto mais trabalharem, mais terão essa percepção que a maquilhagem, se não tiver uma sobrancelha bem arranjada, dificilmente conseguem ter o brilho que pretendiam numa maquilhagem. Portanto, é mesmo fundamental terem uma sobrancelha bem delineada. Atenção que há alunas aqui que podem ainda não ter dado o módulo das sobrancelhas, não vamos estar a julgar nem a criticar essas pessoas. É só para terem uma ideia que as sobrancelhas fazem mesmo parte de toda a anatomia do rosto, toda a estrutura do rosto. Se a sobrancelha não estiver bem, dificilmente vamos conseguir tirar o melhor partido da maquilhagem. Portanto, como diz aqui, no que respeita à maquilhagem, as sobrancelhas causam um impacto muito importante, podendo dar ao rosto um aspecto cuidado e equilibrado, pelo que vale a pena o esforço para as manter sempre em forma. Alguma dúvida sobre aquilo que tivemos a ler até agora? Foram mais tópicos introdutivos, digamos aqui, sobre esta área da maquilhagem. Ficaram com alguma dúvida? Muito bem. Agora vamos falar aqui dos cuidados diários e dos cuidados continuados.
O que é que será isto dos cuidados diários? Alguém tem alguma sugestão? Temos lavar, hidratar, há quem fala em limpezas de pele, hidratar. A limpeza que deve ser feita todos os dias. Cuidados de higiene e hidratação. Esfoliações e hidratações da pele. Estamos todas num bom caminho. É exatamente isto. Vamos dividir aqui em dois grandes grupos. Os cuidados diários, são aqueles que devemos fazer diariamente. E vamos falar depois nos cuidados continuados, que serão aqueles que devemos fazer como complemento, pontualmente. Ok? Então, para cuidados diários, o que é que nós temos? Para uma maquilhagem ser perfeita, temos que ter atenção então aos cuidados diários que usamos com a pele do nosso rosto. Não adianta maquilhar se a pele não estiver bem preparada antes dessa situação. Vamos lá ver então. Com cuidados diários, temos então a limpeza, a hidratação, a desmaquilhagem e a nutrição. Ok? Então, vamos começar aqui pelo início. Na limpeza, podemos usar sempre um leite desmaquilhante, gel, espuma. Hoje em dia há imensas apresentações de desmaquilhantes ou gel de limpeza, portanto há imensas situações. E tónico, portanto fazemos a limpeza e tonificação em seguida. Isto de manhã. Lídia, infelizmente nós não conseguimos voltar atrás na aula, está bem? Depois podem assistir à gravação para ver qualquer parte que tenha perdido. Começamos então com a limpeza, como eu estava a dizer, e vamos usar então leite e tónico, ou gel e tónico. Vamos usar sempre um produto de limpeza. E depois então vamos tonificar. Seguidamente vamos hidratar a pele. Vamos usar então um sérum e um creme. Usamos também um contorno de olhos, de preferência, está bem? Para complementar. À noite vamos desmaquilhar, na mesma forma com o mesmo produto que usámos de manhã para fazer então a limpeza da pele. Vamos voltar a tonificar e vamos optar por um creme de noite nutritivo para restabelecer então a nossa pele e lhe dar todos os nutrientes que precise para ser absorvidos então durante a noite. Estes serão os 4 passos que devem ser feitos para manter sempre a nossa pele num estado saudável. Agora pergunto-vos a vocês, estudantes do curso de esteticista, se fazem estes cuidados diários. Pronto. Há uma importância muito grande em uso de todos estes produtos. As toalhitas de limpeza devem ser usadas pontualmente e não de forma contínua, porque não são tão boas nem limpam tão bem. Aliás, se usar uma toalhita e depois for usar um leite desmaquilhante, por exemplo, vai ver que sai sempre mais quantidade de maquilhagem. São boas para usar no fim de semana ou pontualmente quando não temos mesmo o desmaquilhante ao pé. Mas devem usar, está bem? Ter atenção que se vamos passar estas informações às nossas clientes, nós devemos ser mesmo o espelho daquilo que nós estamos a fazer. São os 2 cremes importantes. Não há aqui, eu não lhe consigo dizer que o creme de noite é mais importante que o de dia. O de noite dá a nutrição e o de manhã dá a hidratação e proteção para os agentes externos, não é? Para andarmos na rua e tudo mais. Portanto, são os 2 fundamentais. Estes passos não dá para dizer que um é mais importante que o outro. Ok. É ótimo tentarmos sempre seguir estes passos, que é mesmo o mais importante, tá bem? Não se esqueçam que o tónico também tem uma importância muito grande, porque acaba por fechar os poros e remover também os restos da sujidade deixada então pelo desmaquilhante. Sim, Lídia, pode colocar a sua dúvida.
Nós vamos avançar, vamos aguardar então depois que a Lídia coloque a questão dela e depois vamos ver se a esclarecemos. Portanto, como cuidados diários, devemos então ter atenção à limpeza, à hidratação, no final do dia à desmaquilhagem e à nutrição. Lídia. A Lídia diz que usou uma base que comprou no chinês e que ficou com borbulhas. Eventualmente a base não era de boa qualidade, Lídia, portanto, ou pode ter sido mesmo uma reação da sua pele à aplicação da própria base. Está bem? Há que ter sempre cuidado com os produtos, mas há peles que são reativas e que reagem a uma do chinês ou uma da Chanel, se for preciso, está bem? Tem que primeiro começar pelos cuidados de nutrição básicos para conseguir restabelecer a sua pele. Não se esqueçam que é fundamental a limpeza da pele de manhã e à noite, ok? Alguma dúvida sobre os cuidados diários? Também, isto são cuidados que depois vão estudar mais em profundidade quando chegarem à parte dos tratamentos de rosto, está bem? Isto hoje é só para terem uma ideia geral. Agora, como os cuidados diários continuados, aqueles que não vamos fazer todos os dias, temos então, por exemplo, o esfoliante, a máscara, uma higienização profunda, que é exatamente o que vocês falaram nas limpezas de pele, um tratamento específico que pode ser feito de 2 em 2 meses, seja de hidratação, seja de renovação celular. O esfoliante deve ser realizado uma vez por semana, aqui também dependendo da textura da pele e das necessidades da pele. Uma máscara hidratante ou nutritiva também pode ser feita uma vez por semana. A higienização profunda, a limpeza de pele, é que convém ser feita para uma pele normal, sem grandes problemas, de 6 em 6 meses será suficiente. Para uma pele mais problemática, este tempo deve ser menos espaçado, está bem? Para que a pele esteja sempre mais tratada e o mais limpa possível. Dos cuidados continuados que vocês costumam usar, alguma destas situações, ou costumam fazer algumas destas situações? Então está na altura de sermos um bocadinho mais disciplinadas e começar a fazer. À medida que vocês vão avançando no curso também, vão tendo acesso a mais estas informações e vai potenciando também que vão experimentando e vão criando também estes hábitos. Mas sim, o esfoliante e a máscara é o base para ir fazendo alguma coisinha, está bem? Pelo menos uma vez por semana, 15 em 15 dias, se não houver muita necessidade por parte da pele. Agora vamos falar um bocadinho sobre os produtos existentes nesta área da maquilhagem e as diferentes texturas que podemos encontrar. Sendo que estes produtos de maquilhagem são produtos que estão sempre em evolução e, como vocês sabem, todos os dias surge um novo produto com uma funcionalidade semelhante a um que já existia, mas porque tem uma apresentação diferente, deixou de ser em gel, passa a ser em creme. Portanto, isto é uma indústria que está sempre a desenvolver. Portanto, é difícil mantermos isto o mais atualizado possível, mas são coisas que estão sempre a surgir em termos do mercado. Está bem? Então, em termos assim, de produtos que vocês se recordem, querem ir escrevendo aqui na caixa de chat, tentar não repetir o que as colegas forem escrevendo. Cada uma deve dizer um produto, mas tentar não repetir o que forem escrevendo, está bem? Um produto que se use na maquilhagem, para ver se conseguimos aqui chegar a todos. Temos um batom, mais base, máscara, sombras, mais sombras líquidas, sombras em gel, mais lápis de contorno dos olhos, corretores, boa, glosses, rímel, já foi, pós, muito bem, Ana Isabel, mais eyeliner, pó compacto, um delineador, sim, um iluminador, boa, Rejane. Está-se a acabar as ideias. Um primário, boa. Não tinha, sim, os contornos já falam. Um primer, muito bem. Acho que assim, na regra geral, acho que já falámos
em quase todos os produtos que vamos falar agora em seguida. Corretor zero defeitos. É um corretor. Este é um bocadinho mais específico, Inês. Muito engraçado. Muito bem. Brilhantes para olhos, corretores. Ok. Muito bem. Acho que já falámos um bocadinho sobre todos os produtos que vamos falar. Acho que não nos escapou nenhum. Muito bem. Então vamos lá. Dentro dos produtos que usamos para uniformizar o rosto, o que é que nós podemos encontrar? Podemos encontrar várias coisas. Podemos encontrar cremes normais que têm uma coloração, são chamados os cremes de dia com cor. Hoje em dia existem muitos. Atenção que os BB Creams são uma variação destes cremes hidratantes coloridos, sendo que os BB Creams já têm mais uma série de princípios ativos. Há os BB e os CC também já, uma série de princípios ativos que já os fazem, inclusive é um creme de tratamento, mas com cor. Ok? Estes produtos não têm a durabilidade, obviamente, de uma base, seja ela qual for, mas dão para uma moça mais jovem, por exemplo, dão perfeitamente uma cobertura de algumas imperfeições, ou para um look rápido que a pessoa queira sair e ter um aspecto um pouco mais natural. É um hidratante com cor, é uma boa alternativa. Se quiserem fazer este efeito, podem sempre juntar um pouco da vossa base normal com o vosso creme de dia e aplicar para não criar uma textura tão forte de base. Ok? Temos também as pré-bases. As pré-bases vão servir, são pré-bases ou primers. Hoje em dia há várias nomenclaturas para a mesma coisa. As pré-bases servem para preparar a pele para a maquilhagem, criar como se fosse uma película entre a pele e a maquilhagem, fazendo com que ela fixe e dure mais tempo. Existem também pré-bases com cor, que aqui já vão ter um efeito diferente em termos de corretivos. Depois já vamos ver um bocadinho mais à frente. A Ana Isabel tem aqui uma questão. Uso uma base própria para a sombra de olhos. É necessário colocar essa base por cima do bebê ou basta pôr um pó por cima? Se tem uma base específica para a pálpebra, para a aplicação das sombras, deve colocá-la, até porque ela vai ajudar a fixar. Por norma, quando colocamos um BB Cream, eles têm uma textura um pouco mais untuosa, o que significa que não adere depois tão bem as sombras que vai aplicar. Portanto, pelo menos se tiver uma base própria para aplicar antes das sombras, deve aplicá-la, ou então o pó. Funciona da mesma forma. Como eu disse, o BB Cream é como se fosse um creme hidratante, com cor. Não tem a mesma cobertura nem a mesma textura da base. São coisas distintas. Se só tiver um BB Cream para aplicar no dia a dia, e se quiser fazer uma maquilhagem, deve aplicar a seguir todo o ritual da maquilhagem, toda a sequência que vamos estudar. Temos depois também os fondantins, são então as chamadas bases, digamos assim, e que podem ter então várias texturas. Podem ser fluídas, ou seja, as líquidas, podem ter uma textura de creme, podem ter uma textura de compacta, quase como se fosse um pó compacto, atenção, e podem ter também a apresentação em stick, como vemos aqui na imagem. Também hoje há texturas, estas cremosas tipo em mousse, já há umas bastante líquidas que criam um efeito quase de água sobre a pele, ótimas para usar durante o verão. Portanto, isto são sempre produtos que estão a evoluir. Há já bases em spray também, há imensas coisas que estão sempre a evoluir neste sentido. Mas isto são, digamos assim, os essenciais para vocês terem uma noção do que é que existe em termos de mercado. Está bem? Cada uma destas bases que nós temos aqui vão ser utilizadas para situações diferentes e depois vocês vão perceber porque é que há pessoas que gostam muito de uma base líquida e outras que gostam muito de uma base em stick. Está bem? Tem a ver às vezes com as características da pele e com o tipo de maquilhagem que nós estamos a utilizar. Alguma dúvida sobre as bases que nós estivemos a falar, sobre os produtos então
de uniformização da pele, bases, hidratantes e pré-bases, não? Podemos avançar. Ok. Temos ainda, agora aqui nos produtos e texturas, temos os corretores. Os corretores têm como uma função, obviamente, como o próprio nome diz, de corrigir. Já respondo aqui à sua questão, Flávia. Os corretores têm então como função correção de corrigir todas as imperfeições de um rosto, sejam elas cicatrizes, manchas, olheiras, todas as situações. E os corretores podem ter então também várias apresentações. Podem ser líquidos, podem ser em stick, podem ter o formato de lápis, podem vir assim em caixinhas e serem compactos para aplicar com o dedo. Tem então várias situações e várias apresentações possíveis. E tem também várias cores, que nós também já vamos ver. A Flávia perguntava para a pele seca qual é que é a melhor base. Portanto, para a pele seca há de ser a base que tenha mais quantidade de gordura, exatamente para não ressecar, a não ressequir tanto a pele. Logo, uma base em stick à partida não será a mais recomendada, será uma base cremosa, que tenha uma textura mais de creme, que será a mais indicada para uma pele mais seca. E o vice-versa, e o contrário, para uma pele mais oleosa, normalmente uma base em stick são bases mais matificantes. Já vamos ver aqui qual é que é o melhor corretor para as diferentes situações e o que é que se pode, para que é que são usadas as diferentes colorações dos corretores. Eu posso ser sincera, dos meus corretores favoritos é este que está aqui, este primeiro da MAC, e embora seja um corretor líquido, tem uma cobertura excelente, quase superior a um de stick. Por norma, os corretores de stick têm uma cobertura melhor do que os corretores líquidos, mas este em especial é mesmo muito, muito bom. É o que eu uso particularmente e gosto imenso. E tenho umas olheiras bastante marcadas, aqui respondendo à questão da Wanda. Portanto, aqui vamos ver então várias colorações de corretores e para que é que eles são utilizados. Podemos encontrar então corretores cor verde, sim, verdes, e que deixam a pele mesmo verde praticamente. Estes corretores são usados para disfarçar a vermelhidão do rosto, seja em cima de uma borbulha que está muito vermelha, seja em cima de uma coupe-rose. Para quem ainda não estudou o que é coupe-rose, são aquelas manchas grandes vermelhas que aparecem no rosto. Normalmente até se vê assim os vasinhos de sangue muito fininhos à superfície. Os corretores verdes são os únicos que conseguem mesmo disfarçar toda esta situação. Temos corretores também de tom lilás, tom alfazema, que conferem à pele um aspecto saudável e luminoso a peles que não têm brilho. Portanto, este corretor vai ter um efeito de iluminar diversas áreas do rosto, conferindo um aspecto mais saudável. Portanto, corretor verde e corretor alfazema. Alguma dúvida? Já conheciam estes corretores de cores? Ótimo. Podem ser usados simultaneamente, claro. Se no mesmo rosto tivermos diversas situações, não há qualquer problema em usarmos vários corretores para conseguir um rosto mais uniforme. Para cicatrizes, passou-me aqui uma pergunta que eu já não consigo apanhar. Quem é que a colocou? Ana Isabel, exato, para cicatrizes. Depende da coloração da cicatriz, Ana. Aqui vamos sempre ver que coloração é que está. Se a cicatriz estiver vermelha, vamos utilizar um corretor verde para conseguir disfarçá-la inicialmente e depois então camuflá-la com a base específica. Temos os corretores alaranjados que proporcionam um brilho subtil à pele baça também. São um excelente promotor de luminosidade no inverno. Os corretores bege são aqueles que usamos com mais frequência, disfarçam então borbulhas e olheiras. O tom escolhido deve ser o mais próximo possível ao tom da pele. Atenção, nem abaixo, nem acima, nem ao lado. É o mais próximo possível do tom da pele. E aquela história de testar os corretores no punho ou na mão não funciona, porque a nossa coloração das mãos nem sempre é exatamente igual à coloração do nosso rosto. Nem quer dizer que seja correspondente à nossa olheira. Portanto, temos sempre que testar no sítio que nós vamos utilizar. Não, pode usar texturas diferentes. Não há aqui incompatibilidade nenhuma se usar um creme e um líquido. Isso não tem nada a ver.
É normal. Os, os corretores é uma compra difícil de ser feita, e até porque as luzes normalmente das perfumarias ou lojas como Sephora e coisas assim do género nem sempre nos permitem ter uma boa visibilidade de como é que fica efetivamente o corretor. Às vezes não é exatamente aquilo que nos parece. Claro. Alguma dúvida sobre os corretores? Ok, então já receberam muita informação sobre os vários tipos de corretores que existem. Vamos falar então dos diferentes tipos de pós que podemos encontrar. Os pós podem ser soltos ou compactos e aqui podem ter várias aplicações dependendo do nosso objetivo com o que vamos usar. Quais é que são os objetivos principais na aplicação de um pó quando estamos a falar de uma maquilhagem? O principal objetivo será fixar a maquilhagem que nós estamos a aplicar. Pode ter também o objetivo de dar luminosidade ao rosto, como um pó iluminador. Pode ter o objetivo de absorver o excesso de oleosidade produzido pela pele. Pode também ter o objetivo de ajudar a disfarçar os poros dilatados. Vai-nos fazer uma coisa muito útil, que é o caixote do lixo. Nós já vamos ver mais à frente ou na próxima aula o que é isto, o caixote do lixo. Ou então temos também ainda os pós minerais, que são uma variação aqui dos pós, que são pós que conferem um acabamento uniforme, corrigindo e até substituindo uma base. Não sei se já ouviram falar nos pós minerais. Não conhecem os... Deixem-me só ver aqui uma questãozinha. A Ana Isabel partilhou aqui connosco também uma história aqui bastante triste. E realmente para uma situação de uma pessoa que teve um acidente, os pós minerais são fantásticos, até porque há uma sensibilidade muito maior da pele, a pele está muito mais sensível e os pós minerais são muito bons. O que é que estes pós minerais fazem? Estes pós têm a capacidade de corrigir, uniformizar e matizar tudo num só produto. São ótimos. E para às vezes para um look mais rápido substitui uma série de passos na maquilhagem. Portanto, se eu pudesse recomendar um uso de um produto para essa situação em concreto, seria o que eu recomendava, seriam os pós minerais. Mas atenção às marcas, atenção que tem que ser mesmo uma boa marca aliás, eu só gosto mesmo de uma, para serem mesmo bons e funcionais, está bem? E depois, se quiserem aconselhamento sobre essas marcas, depois podem me consultar, que depois eu dou essas informações. Alguma dúvida sobre os pós? Não. Então, vamos falar agora nos blushes. Os blushes têm então como objetivo dar ao rosto um toque de cor, criando um aspecto saudável. Os blushes podemos encontrá-los com texturas de pó, creme ou stick. São um excelente retoque de uma maquilhagem ao longo do dia, que vamos perdendo um bocadinho da cor, portanto, dar sempre um retoquezinho com o blush dá-nos logo outro ar. Ele vai também ter o objetivo de acentuar e realçar os traços naturais de um rosto. Isto são então os blushes. Não há assim grande coisa a desenvolver aqui nos blushes, só mesmo saber que os podemos encontrar nestas várias apresentações. Temos então as sombras, que são muito utilizadas então na maquilhagem, e estas são fundamentais para realçar os olhos. A aplicação deve ser feita de acordo com o formato e a cor dos olhos a maquilhar. As sombras existem em diversas texturas, como vocês também já tinham mencionado no início da nossa aula, como creme, líquidas, stick ou as mais conhecidas, que são as em pó solto ou compacto, que são as que nós utilizamos com mais frequência. Nos batons, hoje em dia usamos muito os glosses com cor, batons com apresentação de gloss. Os batons acabam por não ser tão utilizados nos dias que correm, mas sim os glosses foram substituindo de forma progressiva todos os batons que existiam.
E hoje em dia quase que podemos encontrar glosses só de brilho, glosses hidratantes, glosses mate, glosses com cor, glosses de volume, de vitaminados e não tanto os batons. Não sei porque os batons acabaram por cair um pouco em desuso, sendo que os glosses acabaram, a apresentação gloss, digamos assim, por adquirir uma tendência crescente nos dias de hoje. Vocês concordam com esta situação? Sim, é claro que a maior parte das pessoas, quem tem, continua a usar sempre o batom com um gloss por cima, sempre como complemento. Mas em termos gerais e mesmo em termos de mercado, eu acho que divulgaram muito mais ou têm divulgado muito mais os glosses do que propriamente os batons. Há glosses para tudo. Há glosses só com a apresentação de batom mesmo, sem brilho, com brilho. Tem várias situações mesmo. Temos também as máscaras de pestanas, mais conhecidos por rímels, e nós chamamos. Alguém tem ideia porque é que se chama rímel à máscara de pestanas? Só como curiosidade. Rímel foi o nome do senhor, era o apelido do senhor que inventou, exatamente, que inventou as máscaras de pestanas. Daí, vulgarmente, serem conhecidos por rímels e não por máscaras de pestanas. Estas devem ser usadas para aplicar então na parte superior e inferior das pestanas. Proporcionam uma intensificação no olhar, mais volume, alongamento, espessamento. Hoje em dia podem ser também à prova d'água. Para além das máscaras pretas ou castanhas, existem também máscaras transparentes. As máscaras transparentes são utilizadas para as pessoas que já têm uma pestana muito longa e que não querem um efeito ainda mais intensificador dessa mesma pestana, ou então para jovens que estão a começar agora também com o uso da maquilhagem e podem usar uma máscara transparente só para conferir algum brilho à própria pestana. Temos os delineadores de lábios também. Os delineadores de lábios podem ser mais ou menos. A Ana Isabel está a colocar aqui uma questão, deixa-me só aqui concluir. Para os delineadores de lábios podem ter uma textura mais ou menos cremosos. Quanto mais cremosos, na minha opinião, são mais simpáticos para a aplicação no lábio. Devem possuir sempre uma mina fina e suave. Têm como uma função criar uma barreira para o batom, impedindo de sair do contexto do preenchimento do lábio, fazendo com que o batom também permaneça no sítio e dure mais tempo. Estavam a perguntar aqui, quem usa extensão de pestanas deve usar uma máscara específica. Na verdade, pode-se usar uma máscara qualquer. Não é recomendada a aplicação de máscara enquanto se tem extensão de pestanas, porque o facto de depois de ir remover a máscara também não é muito bom para a pestana em si. Lápis do contorno dos lábios, delineadores dos lábios. Sim, deve-se usar um esmaqueante sem óleo para quem tem extensão de pestanas, senão tira a cola da extensão. Temos então também os delineadores de olhos. Os delineadores de olhos podem ser em lápis ou em sombra, que nós podemos conseguir este efeito de delinear o olho, e podem ser usados nos tons neutros, pretos ou castanhos, ou podemos conciliar com o tom da sombra que estamos a utilizar. Nós aos poucos, ao ver aqui cada produto, vamos também estar a ver um pouco da sequência da maquilhagem que depois vamos ver na próxima aula. Portanto, temos aqui depois a influência das cores no formato dos olhos e aqui mais alguns detalhes que eu vou passar só rapidamente, só para vocês terem uma percepção, mas eu quero deixar estes temas para desenvolvermos com mais profundidade na próxima aula, porque aqui falámos numa introdução ao tema, falámos nos produtos todos que iam ser utilizados
E aqui vamos entrar numa parte um bocadinho mais técnica, que falamos aqui na influência das cores no formato dos olhos, para vocês terem uma ideia. Vamos falar aqui dos vários tipos de olhos que temos e qual é a forma de aplicar as sombras mais adequada para cada uma destas situações. Vamos falar aqui na técnica base da aplicação das sombras, o que é que se deve fazer primeiro, segundo, para ter aqui umas noções gerais para conseguir um look bastante natural, como nós vemos aqui. Depois temos aqui alguns exemplos, depois vamos falar nas cores, de acordo com os tons dos olhos. Está bem? Vamos falar na validade dos produtos e depois vamos falar então aqui na sequência da maquilhagem. Então, tendo em conta aqui, e vamos ver também alguns vídeos práticos, e eu queria-vos lançar aqui um desafio. Tendo em conta a sequência da maquilhagem que nós devemos realizar, atenção que há aqui alunas que acabaram de iniciar o curso e nós temos que ter isto em atenção, ou seja, não está a ser pedido que vocês saibam já fazer todo este procedimento. Atenção, isto é uma aula complementar. Vocês podem ainda ter que estudar isto nos manuais e depois podem voltar a ver esta aula quando for a vossa altura. Vamos só, para finalizar, dar aqui uma vista de olhos na sequência geral da maquilhagem, que será então definir as zonas que precisam de ser corrigidas e aplicar o devido corretor, aplicar a base adequada, aplicar um pó solto ou compacto de acordo com o tipo de maquilhagem que nós estivermos a realizar. Também depois, na próxima aula, vamos esclarecer estas dúvidas. Vamos aplicar um pó solto na pálpebra inferior, vamos criar o caixote do lixo, que veremos na próxima aula também o que é que será. Vamos definir a aplicação das sombras, delinear os olhos, retirar o excesso de pó que ficou então na pálpebra inferior. Vamos aplicar um contorno de lábios, vamos maquilhar o lábio, aplicar o blush e finalizamos com a máscara de pestanas. Atenção que esta sequência pode ser um pouco diferente da que tem no manual, será explicada na próxima aula porque é que está assim desempenhada e vamos ver o que é que aqui podemos fazer antes ou depois. Isto é só para vocês ficarem com uma ideia geral, digamos assim, de como é que vai ser aplicada a maquilhagem que nós depois vamos ver na próxima aula. O que é que eu vos iria propor? Eu vou publicar então este vídeo depois na nossa página do Facebook, no nosso grupo, vão lá ter este vídeo e vou-vos deixar também alguns vídeos práticos sobre este tema, para que vocês possam explorar. E vou-vos pedir que, entretanto, ao longo deste próximo mês, me enviem alguns trabalhos que vocês forem fazendo de maquilhagem, está bem? Sempre com uma breve descrição daquilo que fizeram. Para quê? Na próxima aula nós vamos ver então estas etapas que nos faltam ver, que é o que eu vos acabei de mostrar aqui. Vamos ver também alguns vídeos práticos e vamos mostrar então trabalhos enviados por vocês com a vossa descrição do que é que fizeram e porque é que fizeram. Está bem? Vamos ter sempre em atenção que há alunas que já estão praticamente a finalizar o curso e há outras que estão agora a iniciar. Isso será sempre tido em conta e ninguém vai ser avaliado para mais nem para menos em função disso, está bem? Eu sei onde é que vocês estão e terei sempre isso em atenção. O que é que vos parece? Gostaram do desafio? Ok. Então ficamos assim combinados. Eu vou publicar então um vídeo no Facebook, vocês depois vão lá e vão ter também os outros vídeos complementares então à aula, para vocês poderem ter, um lamirezinho daquilo que vamos fazer na próxima aula de maquilhagem. Vamos continuar sobre este tema, mas depois enviam-me os vossos trabalhos com a descrição do que é que fizeram e porque é que fizeram, para fazermos então a apresentação também desses temas na próxima aula. Eu espero que tenham gostado desta aula sobre maquilhagem. É sempre uma aula que gera sempre muitas dúvidas e muitas questões. Vamos continuar no próximo mês para cimentarmos bem estes conhecimentos. E alguma dúvida que vão tendo, já sabem, têm sempre os meus contactos disponíveis, tanto o telefone como o e-mail. E cá estou eu para vos ajudar em tudo o que for preciso. Bem? Muito obrigada a todas pela vossa presença. Espero que tenham gostado.